Olá, amigos. Eu sou Patrícia Diniz, tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que nos assistem nesse momento através do canal do CEIR no YouTube. Que Jesus e seu imenso amor abençoe cada lar, cada família, cada indivíduo, e que as reflexões de hoje tragam luz, esclarecimento e conforto a todos os corações. O tema trabalhado no mês de janeiro é Família, a Onda de Amor. E hoje, quem vai falar pra gente é Jussiema Sá Roriz, do CERJ. E o seu tema é Deixai vir a mim as crianças. Mas antes de passar a palavra a Jussiema, eu farei a leitura de uma breve página e em seguida a oração inicial, para que possamos nos harmonizar antes da exposição doutrinária. A página é do livro Fonte Viva. É o capítulo 157, intitula-se Crianças. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, disse Jesus. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegura ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Vamos orar. Elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai de infinito amor e bondade e ao nosso Mestre Jesus, que tanto nos deixou de exemplos e ensinamentos a seguir. Que possamos pedir agora a espiritualidade do Centro Espírita da Irmã Rosa, que nos acompanhe, que nos ampare, que nos intua e inspire, que façam deste momento um momento de luz, de paz, de equilíbrio, para que possamos assimilar os ensinamentos contidos na exposição de hoje, trazendo-os para a nossa vida, nos auxiliando a fazer a nossa reforma íntima, reformulando as nossas atitudes, comportamentos e pensamentos muitas vezes equivocados. Que a luz da verdade, da esperança, da fé brilhe em todos os corações e mentes. Que Jesus esteja conosco, aonde quer que seja, sempre ao nosso lado, torcendo pela nossa vitória. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra a Jussiema. Olá, companheiros. Estamos aqui numa palestra, não é? A convite aí do Centro Espírita Irmã Rosa. Não é palestra, é uma conversa, não é?
E o tema de hoje é Deixai vir a mim as criancinhas. É um tema realmente muito oportuno, né? Em função tudo que a gente ouve falar, né? Da necessidade de maior afetividade para as crianças, a necessidade de maior compreensão para o mundo infantil, para a cabeça infantil, para a inteligência infantil, para a criatividade infantil. E nós estamos vendo aí que as nossas crianças estão meio relegadas, né? a, um, a um momento que é o momento que passa. Então, é um tema de profunda importância, como todos os temas do Evangelho, mas esse de uma profunda importância em vista daquilo que Jesus falou nessa passagem. Delas é o reino dos céus. Aqueles que se fazem criança, não é? E aquelas crianças que estão vivendo, aqueles espíritos que estão vivendo o seu estágio de criança, que necessitam desse reforço, né, do evangelho, do amor, da compreensão dos adultos, aqueles que estão ali com a missão, a tarefa de educá-las. Então, é um tema de muita importância. E nós vamos ver esse tema descrito no Evangelho de Mateus. Né? Nós temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a passagem diz exatamente isso. Então trouxeram-lhe algumas crianças para que impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, repreenderam às crianças, não é? Não deixando que aproximasse, entendendo naturalmente, não é, a grande importância da tarefa de Jesus, e como se a criança fosse ali aviltar aquele momento, ou tisnar aquele momento, ou fazer confusão com aquele momento. Então, eles as repreendiam sem deixar que as crianças se aproximassem do mestre. Mas Jesus, então, lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a ela. Né? E depois disso, impôs-lhe as mãos e partiu dali. Essa é a passagem evangélica. Interessante a gente apreciar o quanto de afinidade essas crianças não percebiam, não sentiam de Jesus para elas. Porque, imagina, toda a criação, ela se atrai pela singeleza e pela doçura, né, das outras criações. As criações mais simples, você vê as borboletas que procuram as flores, não é? As abelhas, enfim, eles se atraem, segundo a sua natureza, por aquilo que é doce, aquilo que, que tem aquele magnetismo de aproximação. Né? Vocês imaginam a aura de Jesus, o distanciamento da aura de Jesus, quilômetros, né, da aura de Jesus, envolvendo aquelas crianças que estavam ali como borboletas, querendo, né, receber do mestre um pouco das suas bênçãos, um pouco do seu carinho, daquela doçura, e, ao mesmo tempo, daquela firmeza, porque o amor tem que ser revestido de firmeza, senão ele não é educativo, né? Não é educativo. Então, vocês imaginam as crianças querendo se aproximar, Jesus com toda a sua carga emotiva e afetiva, não é? Ali para doar para os pequeninos, como ele chamava, e os discípulos impedindo essa aproximação. Interessante que quando a gente falou de pequeninos, porque em algumas versões, a palavra criança está substituída por deixai vir a mim os pequeninos, o que não tira para nós a significação de crianças, mas dá uma
vamos dizer, uma conceituação, uma amplitude ao que Jesus quis dizer, que não só as crianças, ou seja, os espíritos que estão ali em estágio, em fase, em idade de criança, mas todos aqueles pequeninos que estão iniciando agora, ou iniciando com poucas encarnações, não é? Ainda iniciando agora o seu processo todo de compreensão do que seja o Evangelho, a lei de Deus. Não é? O Evangelho não é mais do que isso. O Evangelho, a lei de Deus. Só faltava Jesus dizer que foi para os pequeninos que ele veio. Mas ele já disse isso. Ele disse quando ele falou que a boa nova do reino se destinava muito mais aos sofredores, aos infelizes, do que aos abastados e aos os donos de poder, né, da terra. Né? Foi para isso que o Mestre veio, foi para aquele saneamento da nossa consciência, já perdida no cipoal das ideias materialistas e das ideias das doutrinas que não compensavam o nosso raciocínio com respostas claras a respeito da vida, a respeito da dor. E interessante que essa passagem de Jesus ela está confirmada em outras passagens citadas ainda por Mateus, citada por Marcos, citada por Lucas e citada até de carta de Paulo aos Coríntios, né? Quando Jesus reafirma isso, toda certeza vos asseguro, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. O que dá a entender que aqueles que se assemelham às crianças não são aqueles, vamos dizer, ignorantes de tudo pelo processo de uma ignorância rebelde. A pessoa tem tudo para ser, tem tudo para entender o Evangelho, mas por uma questão até de uma preguiça de raciocínio ou de uma mudança de paradigmas, mudança de estilo de vida, não quer fazer essa reforma interior. Porque a criança não é exatamente uma tábua em branco, né? Como quiseram alguns pedagogos há um tempo atrás, alguns filósofos. Né? A criança traz o seu acervo todo de inteligência, adquirido em outras encarnações, e é preciso que a educação, que pela educação aflore. Mas o que Jesus talvez, assim, no nosso entendimento, queira pontuar aí, é que aqueles que se fazem semelhante à criança, não os que ignoram pela necessidade, pela intenção de ignorar as leis, né, maiores, mas aqueles que são rebeldes na reforma íntima, mas o que Jesus talvez quisesse pontuar na criança seja a questão da ingenuidade da criança e da capacidade perceptiva que a criança tem. Vocês imaginam a capacidade perceptiva que a criança tem, atenta a tudo, atenta a todas as coisas, atenta a todas as informações, atenta a todas as formas de aprendizagem, o que, no fundo, quer dizer humildade. Um fato se passou comigo, eu tinha 37 anos, e a minha amiga Elaine, eu vou declinar aqui porque foi um exemplo muito bom que ela me deu, disse assim, referindo-se a alguma pessoa, amiga nossa, em comum. Ela disse assim, Jucinha, fulano é dono de uma humildade, né, que faz a gente ficar enternecido. Ora, o fulano de quem ela falava era uma pessoa que tinha posses, era uma pessoa que se vestia bem, era uma pessoa que cuidava da aparência, e estava sempre muito bem posto, estava sempre muito bem perfumado. E eu me virei para a Elaine também com vontade imensa de entender o que é que ela quis dizer. Eu disse, mas exatamente em que aspecto, Elaine, você observa a humildade naquele nosso
amigo comum, não é? E, assim, eu querendo quebrar paradigmas, porque a gente até imagina que a pessoa humilde não é uma pessoa que gosta de se cuidar, não é uma pessoa que gosta de se, não é? Na nossa explicação mais rápida, sem maiores conjecturas, a gente acredita que a pessoa humilde é aquela que se resguarda, não é? De não se cuidar muito, mas eu sabia que eu estava equivocada, né? Já com 37 anos eu já sabia que esse não era o entendimento, mas eu queria saber de Elaine em que situação ela acha que o fulano, nosso amigo, era humilde. Ele disse assim, porque ele, apesar de ter uma formação, um mestrado, várias pós-graduações, ele bebe das palavras das pessoas que lhes fala com uma avidez, com um cuidado e uma atenção, e a gente sente que ele aprende com aquilo que ele ouve, aquilo que ele fala. Assim. Quer dizer, uma pessoa que está sempre pronta para atender alguém que está falando e pronta para medir paradigmas, conceitos já internalizados e mudar de posição. E eu fiquei ali pensando quanto Elaine, minha amiga, era sábia de entender isso. Porque realmente a humildade ela se reflete muito mais na questão da pessoa estar sempre ávida por aprender e sempre pronta a mudar de concepção, desde que aquilo realmente lhe caia com um sentido lógico muito bom. E referindo-se a essa pessoa, ela estava falando, referindo-se a um contexto de pensamento geral, até ideológico também, né? Não só segmentado à questão doutrinária, espírita doutrinária, que era espírita também, o nosso amigo. Então, eu vejo que quando Jesus coloca, se posicione feito uma criança para que você tenha acesso ao reino de Deus, não é? Ele tá exatamente pontuando isso para nós. Seja aquela pessoa que esteja sempre apta a aprender, ávida a aprender, necessitada dessas informações para sua formação intelectual, moral, não é? E para mudança de posição e de postura, caso seja necessário. Então, a gente vê isso, né, nas outras passagens, quando Jesus coloca, e está descrito agora em Marcos, por exemplo, com toda certeza eu vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus com a criança jamais terá acesso a ele. Essa palavra jamais é muito importante. São duas palavras muito fortes, né? Jamais e sempre. Jamais e sempre. Então, o jamais é assim, é condição sine qua. Sem aquela, a gente não consegue. Então, sem essa postura íntima de aprender, de se renovar constantemente, da curiosidade sadia com relação ao mundo, com relação às pessoas, com relação a mim mesma ou a si mesma, projetando-se para a vida, sem essa disponibilidade interior de estar sempre se modificando para melhor, a gente não tem condição de chegar ao reino de Deus. Porque o reino de Deus, como dizia Deus, não é um Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. Quando se fala um Deus, está até projetando a questão pagã, né? Não é um Deus desses pagãos, né? Que está aqui para gerir a vida dos mortos, ou seja, aqueles que, apesar de estarem vivos na carne, se mostram mortos para a vida porque não tem perspectiva de mudança interior. Não é? Deus é o Deus dos vivos, ou seja, aquela pessoa que está sempre apta a aprender e a refletir sobre si mesma, as suas interações com o mundo e compreendendo o mundo, a lei de Deus, compreendendo
os seus semelhantes e compreendendo, claro, a si mesmo acima de tudo, né? Vendo as suas limitações, necessitando de renovar suas posições e até de reforçar aquelas qualidades íntimas que a pessoa às vezes nem sabe que tem, não é? Aí em Coríntios, Paulo fala: irmãos, não sejais infantil em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo, adultos quanto ao entendimento. Adultos quanto ao entendimento, a maneira de pensar adulta, já formada, já com todas as conexões cerebrais prontas para atender uma ideia, não é? Mas, ao mesmo tempo, como as crianças dispostas ao aprendizado. Então, olha, pensem, sejam infantis em sua maneira de pensar, não sejais infantis em sua maneira de pensar. Maneira de pensar é uma maneira adulta. Porém, quanto ao mal, ou seja, não ter a malícia, não é, que a criança às vezes não tem. Muitas vezes a criança coloca uma malícia nas palavras, não é, porque ela repete posições dos adultos. Então, quando a gente vir uma criança e observar uma criança sendo maldosa com outra, perversa até mesmo com outra, e essa criança tem menos de 7 anos, e a gente pensa assim, o espírito dela ainda não está tão acoplado à sua personalidade quanto estaria depois dos 7, e você pensa logo, entende logo que aquilo que a criança está projetando é aquilo que ela ouve, é aquilo que ela sente, é aquilo que ela vê em casa, é aquilo que a cerca, o que é muito importante, de muita responsabilidade para nós adultos. Né? Então, quando Jesus estipula, deixai vir a mim as criancinhas, Jesus nunca estava somente, olha o nunca de novo, para o momento que passasse, ou para o momento que passava. Não. As palavras de Jesus repercutiram desde lá do Monte das Oliveiras para todo o mundo, para todo o nosso planeta, não é? Para todo o nosso planeta. Não só até para aquela região, não só para aqueles tempos, e não só para aqueles apóstolos ou discípulos que estavam ali em redor dele, mas para todo o mundo, em qualquer fase da nossa vida na Terra e para qualquer pessoa e qualquer nação. Então, as palavras de Jesus ficaram e ressoam até hoje. Então, não deixai vir as minhas criancinhas daquele momento. É o tempo todo. Deixai ir até Jesus as criancinhas. O que significa para nós esse entendimento muito claro de que nós temos que apresentar Jesus às crianças. Contar mesmo histórias de Jesus às crianças. Como é que nós vamos deixar ir até Jesus as criancinhas se nós não apresentamos Jesus a elas? Então, deixar ir até Jesus as crianças significa apresente Jesus a elas. Porque você não vai a uma pessoa que você não conhece. Você só vai a quem você conhece. Então, e como é que a gente apresenta Jesus às criancinhas? Não é? Eu estava aqui assistindo uma vez uma palestra, e sim, uma palestra, nem que palestra maravilhosa, do nosso querido Haroldo Dutra, e ele apresentou, ele mostrou os filhos deles. Então, são dois filhos, né? Uma mais jovenzinha e outro mais rapaz. O outro parece que tinha 11 anos, outro 13 anos, já um rapazinho. E a outra mais jovenzinha, devia ter seus 10 anos. E as crianças falando do que é que sentem quando oram. E elas dizendo, depoimento dos filhos dele, que se sentem mais tranquilos, mais seguros quando oram. Muitas crianças têm medo do escuro, têm medo de dormir. Contar uma história de Jesus de noite para a criança, antes dela dormir,
explicando que Jesus é o grande dispensador das forças de Deus sobre o universo e sobre o nosso universo, o nosso planeta mais especificamente. Então, que Jesus está no leme, que Jesus está guardando pela nossa alma enquanto a gente dorme, não é? E que ele está vigilante sobre o nosso planeta. E quando ele faz isso, ele faz através dos seus prepostos. Nós todos temos um anjo de guarda. Como é importante para a criança que vê, por exemplo, super-heróis na televisão, filmes na televisão, saber que aquele super-herói que ele vê na televisão, fantasioso, fictício, na verdade, pode ser entendido como um anjo de guarda perto de nós, né? Que tem todas as armas para lutar contra o mal. E que é necessário que a gente entenda que esse anjo de guarda está ali de manhã, de tarde, de noite, desde que nascemos até o momento que nós vamos dar o último suspiro na terra, e alguns anjos de guarda até nos acompanham no plano espiritual. Isso é importante para a criança. Eu me lembro, quando eu era menina, por conta da mediunidade, eu sentia muito receio, eu não tinha exatamente medo, porque é interessante pensar isso. A mediunidade para a criança é uma coisa normal, é uma coisa natural. Mas eu, às vezes, sentia receio porque eu via à noite, quando as luzes se apagavam, né? Também existem as luzes, né, da nossa atenção maior, quando se apagavam, parece que o portal da mediunidade, a visão mediúnica se aflorava mais, e às vezes eu via espíritos bons, até espíritos ali, ou então alguns que ficavam por ali recomendados pelos amigos espirituais para nos acompanhar, para aprender conosco, e a gente aprender com eles, às vezes, de vez em quando. Mas eu os via, então, eu às vezes não queria ver. E eu cantava uma musiquinha que foi ensinado por um amigo chamado Isaltino Silveira. Graças ao Isaltino Silveira, eu dormi uma noite tranquila. Eu cantava: quando eu tenho medo, logo digo assim: Deus é meu amigo, Deus cuida de mim. Deus é meu amigo, Deus cuida de mim. Com tão simples prece, sinto que me aquece o meu coração, fico corajoso, porque Deus bondoso me dá a sua mão, porque Deus bondoso me dá a sua mão. Veja que coisa. E com isso eu ficava serena e ficava tranquila. Então, esse é um dos pontos que a gente pode fazer de dar uma segurança à criança, mostrando a elas Jesus como um grande amigo que está ali procurando nos ajudar. A gente não tem dúvida quanto à questão do amar, não é? Eu dizia para o meu filho, nós estamos no mundo para fazer amigos, para aprendermos a fraternidade. Desde pequeno ele me ouve falar isso, né? Às vezes usava isso contra mim, porque criança é danada, né? Não, mãe, o que importa não é isso, o que importa é eu ter amor no coração. E eu brigava com ele. Não use as minhas palavras no momento errado, não é? Meu filho está na hora de tomar banho, mas isso não importa, o que importa é ter Jesus no coração. Olha, que danadinho. Mas a gente ensinar Jesus através do amor. E nós sabemos que a força do amor não está só nas palavras, a força do amor está no exemplo. Então, amar incondicionalmente a criança, amar, compreender nos erros crassos, entender que nós também fomos crianças, erramos muito e tivemos muita abnegação de pais, de professores e de avós, não é? De tios que nos ensinassem, que nos amavam apesar dos nossos erros. Então, amar incondicionalmente a criança é ensinar que Jesus veio disseminar uma doutrina de amor mais do que qualquer coisa. Então, nós estamos com o nosso tempo esgotado, é uma pena, e eu quero agradecer a vocês pela atenção e dizer que esse tema é um tema muito vasto. A gente ficaria aqui algum tempo falando, por muito tempo, porque realmente você imagina você ensinar a criança a amar, né? Para que ela possa obter segurança emocional de relacionar-se com o outro. Ensinar a amar.
Ensinar a amar, ensinar a perdoar. Meu filho perdoa, ele não fez por mal. Ou meu filho, olha, o erro onde o erro está. Corrija teu amigo, mas apoia ele. Então, corrigir, e isso nós recebemos muito dos nossos pais, né? Entender que o não julgamento não é não julgar contra o erro. O erro existe, o erro está ali e é para ser analisado, porque nós temos uma cabeça e um raciocínio. Mas entender o amigo que erra e facultando a ele o acerto, né? Fulano, você errou, isso aí não estava certo, você não fez correto, mas eu gosto de você, você é meu amigo, apesar de tudo. Então, isso é ensinar a perdoar, ensinar a amar. E com as histórias de Jesus, a gente não tem erro, né? Muitas historinhas de Jesus podem ser e são adaptadas para as crianças. Alguns têm muitos PowerPoints aí de histórias que que podem ser adaptadas para criança, até com músicas e tudo, como eu fiz agora, né? História de Zaqueu, várias outras histórias que já têm musiquinhas acopladas a ela. É importante que os pais cantem com as crianças, é importante que os pais contem histórias, e quando essa história traz uma musicalidade, então melhor ainda. Então, era a nossa palavra para vocês, desejando que todas as crianças do mundo sejam agora abraçadas pelas nossas vibrações de carinho e que cresçam em juízo e que cresçam em alegria de viver e que cresçam em confiança em Deus, para que o mundo um dia seja realmente esse reino de Deus que a gente espera na face da terra. Muito obrigada. Mantendo a sintonia e as vibrações elevadas adquiridas durante a exposição doutrinária, vamos erguer os nossos pensamentos ao Pai Maior. Agradeçamos pela sua justiça perfeita, pelo seu infinito amor à humanidade, quando nos enviou o seu Filho Jesus. Ao nosso irmão e mestre querido, agradeçamos pela sua bondade, pelas suas orientações, pelos seus ensinos e conceitos que constituem a Boa Nova, que são valores imortais que devemos adquirir. Aprendemos contigo, Mestre, que só através do amor, do perdão, da caridade, da fé e da justiça estaremos no caminho que nos leva ao Pai. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que essas virtudes são a nossa porta de entrada para a felicidade eterna. A irmã Nália, a irmã Rosa e toda a espiritualidade dessa casa, agradecemos por tanta dedicação e carinho conosco e pedimos que fluidifiquem nossas águas com as suas vibrações amorosas, para que elas possam conter o remédio de que necessitamos nesse momento. Mestre amado, que a sua paz esteja conosco, que assim seja, graças a Deus.